como eu falei no começo do Manhã Brasil, a entrevista de hoje vai ser com o Dr. Marcelo Valho. Ele é advogado, especialista em direito constitucional e também em direito público e referência na área do direito dos vulneráveis. Claro, também doutor em filosofia do direito. Dr. Marcelo Valho, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Brasil. Bom dia, como é que vai? Muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, muito obrigado. Nós agradecemos, aliás, pela oportunidade de ouvirmos o senhor aqui no Manhã Brasil sobre um tema tão importante e tão discutido atualmente como a psicofobia. Psicofobia, aliás. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse primeiro o que é a psicofobia, de forma mais didática possível aqui para a audiência da Brasil. Tá, vamos lá. Primeiro é importante dizer o seguinte, que nós estamos passando por uma crise de saúde mental, né, em âmbito mundial, principalmente em razão dessa nossa pandemia. E a partir dessa situação começam a surgir maiores discussões dentro, né, desse tema. E surge aí, né, a retomada da discussão da psicofobia. Psicofobia nada mais é do que a discriminação ou preconceito em face das pessoas com doenças ou transtornos mentais. Então, aquela pessoa que, eventualmente, ela está acometida de depressão ou, eventualmente, através de síndrome de burnout, vamos falar assim, esses dois exemplos, e ela sofre, né, de alguém uma forma de discriminação, de preconceito, essa pessoa que praticou esse ato pratica a chamada psicofobia. A psicofobia hoje, por enquanto, ela ainda não é considerado um crime específico. Há um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que pode se transformar em uma lei e aí fazer com que essa discriminação específica se torne crime, tá? Certo, doutor. 9 horas da manhã, mais 21 minutos. Lembrando sempre que a audiência da Brasil pode mandar perguntas aqui para a Stephanie Pereira, que ela vai encaminhar para mim, para eu poder perguntar ao vivo para o doutor Marcelo. Quero mandar rapidamente alguns abraços. A Maria Aparecida Peira Neto, a Neuza Barros, o Sidney Carvalho, a Naís Saavedra, também a Marcela Lima lá em Jundiaí. Todas essas pessoas mandando mensagens, bom dia aqui para a rádio da nossa agenda. Doutor Marcelo, o senhor disse algo muito interessante, que nós passamos de fato por um grande problema, que é a pandemia da Covid-19, e uma das suas consequências é o fato das pessoas ficarem praticamente presas em casa, ficarem mais reclusas. Isso acaba tendo uma consequência muito grave que afeta a saúde mental. Do ponto de vista agora do direito, né? Por exemplo, quando uma pessoa acaba sendo discriminada dessa forma, por ter alguma deficiência ou algum transtorno, o que pode ser feito para que essa pessoa ou a sua família, que essas pessoas sejam reparadas? Como é que funciona o devido processo? Bom, nós temos uma situação que, na área do direito, a gente pode interpretar de que a psicofobia, que é esse preconceito e essa discriminação contra a pessoa com deficiência ou transtorno mental, nós podemos classificá-la como uma espécie de capacitismo. O que é o capacitismo, né? Capacitismo é também uma forma de discriminação e preconceito mais amplo, genérico, que abrange a toda e qualquer pessoa com deficiência. Quando a gente fala em capacitismo, automaticamente a gente tem que socorrer de uma legislação específica. Essa legislação é a conhecida Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei 13.146 de 2015, e lá existe um artigo que criou um crime, tá? E esse crime é o crime caracterizado para o ato praticado por uma pessoa que discrimina a pessoa em razão da sua deficiência. É o artigo 88. Me permita aqui só a leitura rápida. Esse artigo ele fala: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então,
independentemente da psicofobia ainda não ter, né, a classificação como um crime específico, nós podemos usar desse artigo para classificar a atitude discriminatória como crime. Além disso, nós podemos também, de uma outra forma interpretativa, que o direito nos dá a oportunidade, de usar esse ato discriminatório como um crime contra a honra. E esse crime contra a honra pode ser classificado como injúria. E essa pessoa que foi discriminada, ela também tem, em âmbito de responsabilidade civil, ela também tem o direito de buscar a sua reparação através de uma indenização por danos morais, e aí é em âmbito civil e não em âmbito penal. Doutor Marcelo, mas isso agora na sua avaliação, doutor, esse tipo de crime, esse tipo de situação, que é a discriminação contra pessoas que sofrem de doenças físicas ou transtornos mentais, está acontecendo de forma mais constante atualmente, ou isso é o contrário, acontecia de forma mais constante no passado e hoje as pessoas estão mais conscientes sobre a importância de se respeitarem, de respeitar mais os outros? Como é que o senhor avalia o panorama atual? Há um sentimento, né, de que está vigendo um respeito maior. Entretanto, a realidade, infelizmente, ela é outra. Esse tipo de discriminação é muito comum, infelizmente. E o que nós deveríamos ter era a necessidade de um maior número de denúncias feitas por essas vítimas. Nós temos até delegacia específica de defesa da pessoa com deficiência, né? E essa delegacia ela é responsável para apurar esse crime. Quanto maior é o número de denúncias, maior será a realidade, maior será a possibilidade da verificação se nós estamos num aumento ou se nós estamos numa estabilidade nessa prática. A meu ver, em razão da pandemia, infelizmente, nós aumentamos essa prática discriminatória, tá? Só que o acesso à busca dessa reparação, ele está menor, em razão das pessoas com deficiência, como são vulneráveis, não estão tendo o acesso adequado a esse tipo de delegacia especializada. Este também é um grande problema, né? Esta falta de acesso, ou seja, falta também um pouco mais de iniciativa do poder público para tornar possível que essas denúncias sejam feitas, principalmente neste momento de pandemia, doutor? Sim. O poder público, na sua essência, ele tem que dar todo o amparo, toda a tutela, proteção a essas pessoas. Essas pessoas, elas necessitam efetivamente ser protegidas pelo Estado, e o Estado tem a obrigação dessa proteção. Quanto mais o Estado dá a oportunidade de acesso à justiça, mais ele está cumprindo com sua obrigação constitucional prevista a partir do artigo 37 da Constituição Federal. Cabe ao Estado dar as opções e as situações mais, como eu posso dizer, mais tranquilas de acesso à justiça a essas pessoas. Porque o acesso à justiça no nosso país, independentemente das pessoas que nós estivermos falando, ele ainda é limitado, infelizmente. Desculpas para o senhor, tive um problema na minha conexão, afinal de contas eu estou também fazendo o home office hoje, né? Então isso acontece, né? Cai a conexão, então a gente vai atrás de outra, mas eu estou com o meu retorno do rádio, consegui ouvir o senhor perfeitamente. Eu gostaria que o senhor falasse também, doutor Marcelo, se fosse possível, eu sei que não foi combinado na pauta, mas de uma atitude recente do governo federal que tem uma intenção de revogar programas de saúde mental do SUS. O governo federal está preparando. O governo federal prepara portarias para isso, doutor. Eu gostaria que o senhor repercutisse, se possível, caso essa atitude do governo federal seja confirmada, quais seriam as consequências para muitas famílias brasileiras que dependem desses programas e tendo em vista que boa parte delas não tem nenhum tipo de assistência?
Primeiro, é importante dizer que esses programas de saúde mental são programas que decorrem de lutas de mais de 30 anos e ainda são insuficientes para a nossa população. A partir do momento em que o governo ele sinaliza na revogação desses programas, simplesmente ele está negando um direito constitucional, que é o direito à saúde, ao direito pleno à saúde. Tá? Diante disso, né, nós temos mecanismos judiciais para que eventual decreto, né, ou eventual outro tipo de norma jurídica praticada pelo poder, que ele seja afastado. Eu entendo efetivamente que quando nós afastamos um programa de proteção, um programa de reabilitação mental, nós estamos também, aí nesse caso, ferindo um direito humano básico. Tá? Nada mais do que ferir ao direito pleno à saúde e, principalmente, aqui eu gostaria de dizer, ferir ao princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser tão protegida e respeitada em âmbito mundial. São 9h mais 30, 9h30 da manhã. Claro, só para dar o devido crédito à pergunta que eu fiz agora, na verdade, foi uma sugestão da Stephanie Pereira, nossa produtora aqui do Manhã Brasil. Doutor, é possível mensurar quais pessoas são as mais afetadas por esse tipo de preconceito? É possível especificar por tipo de deficiência, por exemplo, ou por algum tipo de limitação? Existe essa situação de pessoas mais prejudicadas por determinados tipos de deficiência, ou é algo generalizado? É possível a gente mensurar isso? Nós não temos ainda um estudo específico a respeito, né, que traga efetivamente qual é a discriminação mais atuosa a respeito. Mas eu posso dizer que tem dois atos aqui, duas síndromes que são muito objeto de discriminação. Aquelas pessoas em que elas estão acometidas com depressão, porque aí nesse caso terceiros acham que essa pessoa, em razão disso, está praticando entre aspas, uma frescura, e aquilo é uma frescura. E também uma nova síndrome, que até foi objeto da minha tese de doutorado, que é a síndrome de burnout. Tá? Essa síndrome também está acometendo um número enorme de pessoas na atualidade, e o burnout nada mais é do que uma doença decorrente e inerente ao trabalho, que faz com que a pessoa ela fique totalmente esgotada mentalmente em razão do trabalho. E aí, infelizmente, alguns empregadores, eles praticam essa discriminação falando que aquela pessoa ela não está com vontade mais de trabalhar, que é uma frescura, que efetivamente ela está tentando forçar uma dispensa por parte do empregador. Então, todos esses atos aqui, quando você não toma o devido cuidado, pode-se configurar a psicofobia ou o capacitismo. Lembrando para a audiência aqui da Rádio Brasil que a entrevista deste momento é com o Dr. Marcelo Valho, advogado especialista em direito constitucional, em direito público também, além de ser doutor em filosofia do direito, referência nacional na área do direito dos vulneráveis. Doutor, o senhor falou agora da questão da frescura, né, que muitas pessoas ainda classificam deficiências e transtornos como frescura, como algo fresco, algo completamente descabido, pelo menos na minha avaliação, e com certeza na avaliação do senhor e de tantas pessoas que nos ouvem. Falta mais educação dentro da casa das pessoas. Uma coisa é você ensinar nas escolas, nas universidades, o valor das pessoas, do respeito mútuo, mas infelizmente ainda dentro das residências parece que esse tipo de preconceito ainda persiste. Como é que o senhor avalia isso? Luiz, você bateu num ponto que eu gosto de falar muito, que é a situação da educação.
nós evitaríamos muitas situações em que direitos são feridos a partir de um mínimo de educação. Eu posso dizer aqui que falta, infelizmente, ao nosso país uma educação de base adequada, e falta ao nosso país também dar à população, dar desde o início, desde a escola primária, dar a essas crianças noções de direitos humanos, de direitos constitucionais, para que essas situações sejam evitadas. Então, o único meio, né, para se evitar um crescimento ou para que isso diminua é através da educação. Porque normalmente você estuda essa situação, né, de discriminação, de psicofobia, capacitismo, legislações a respeito, no curso de direito. Mas se você passa uma educação mínima para as crianças e para os adolescentes, eles já terão, né, um mínimo de noção do que são atos, né, discriminatórios, preconceituosos, do que são atos racistas, e aí a gente poderia, nesse caso, ter uma prevenção adequada em nosso país. A educação é o meio adequado para se evitar que direitos sejam feridos. Doutor Marcelo, uma outra pergunta que chegou aqui no Manhã Brasil, para nossa produção: existe algum canal onde a pessoa ou a família que sofreu discriminação possa recorrer a algum número de telefone, algum e-mail, enfim, alguma forma de fazer alguma denúncia para tentar recorrer? Existe junto ao Ministério de Direitos Humanos, né, em âmbito federal. Eu agora não me recordo exatamente qual é o telefone em si, mas há um telefone específico para que as pessoas façam esse tipo de denúncia. Perfeito. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo é curto, né? A gente pensa que não, mas infelizmente é. Inclusive estou sendo cobrado por isso aqui. Mas eu quero deixar agora um espaço final para o senhor deixar uma mensagem para a audiência aqui da Rádio Brasil sobre este tema tão importante que é a psicofobia. Por favor. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade e também gostaria de apontar que o respeito e a igualdade sempre deve prevalecer. E que quando nós estamos falando de pessoas com doenças ou transtornos mentais, elas não podem ser discriminadas. Elas têm que ser tratadas e curadas. Então, o procedimento do terceiro frente a essas pessoas deve ser muito diferente, para se evitar, né, até a prática de crime que eu falei aqui na nossa entrevista. Muito obrigado a todos e excelente final de semana. Muito obrigado, doutor Marcelo Valho, ele que é advogado, especialista em direito constitucional, também especialista em direito público e também, claro, doutor em filosofia do direito, referência nacional na área dos direitos dos vulneráveis, pessoas com deficiência, autistas, síndrome de Down, doenças raras, burnout, idosos e também outros tipos de transtornos. Dr. Marcelo Valho, muito obrigado mesmo pela entrevista. Esperamos o senhor em outras oportunidades aqui no Manhã Brasil. E é sempre importante deixar claro, né, pessoal, porque, como eu disse agora há pouco em uma das últimas perguntas que eu fiz pro Dr. Marcelo, a importância do respeito, a importância das pessoas respeitarem as outras, independente das condições que essas pessoas estejam. Afinal de contas, isso não é apenas um princípio cristão, mas isso, na minha modesta avaliação, é um princípio humano. E caso você, ouvinte da Brasil, queira saber mais detalhes aí sobre este assunto, o professor Marcelo Valho também está nas redes sociais. É só no Instagram, @prof. Marcelo Valho, @prof. Marcelo Valho no Instagram. Ele tem uma rede social completa onde fala muito mais sobre este assunto e outros aqui no Manhã Brasil.